Fala nação, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. No vídeo anterior, contamos a história do início e fundação do Clube de Regatas do Flamengo. E paramos na data de 28 de outubro, que é quando se comemora o Dia do Flamenguista, ou seja, o nosso dia. Portanto, agora vamos dar continuidade à história do nosso Mengão, detalhando hoje como o futebol chegou ao Mengão e se tornou o principal esporte do clube. Entre os anos de 1903 e 1910, o futebol começou a disputar espaço com o tradicional Remo. Depois de ter começado mal no Remo, o Flamengo foi pegando experiência com o tempo. Afinal, outros clubes de Remo já existiam há mais tempo, e venciam as competições com maior frequência. Podemos citar como exemplos o Gragoatá, o Botafogo e o Vasco da Gama. Contudo, à medida em que as primeiras provas eram conquistadas pelo Mengão, a paixão pelo clube aumentava. E, a partir do início do século XX, com o aumento da popularidade do futebol na cidade do Rio de Janeiro, e no Brasil como um todo, o futebol passou a disputar espaço diretamente com o Remo. Mas, como o clube rubro-negro não dispunha de departamento de esportes terrestres, os seus sócios eram obrigados a acompanhar o Fluminense também, pois em Laranjeiras havia um time de futebol para torcer. O maior exemplo desta divisão era Alberto Boagert, que pela manhã era remador no Flamengo, e à tarde representava o Fluminense no futebol. Os torcedores não tinham a opção de acompanharem os dois esportes em um só clube. Então seguiam o mesmo comportamento de alguns dos atletas e se dividiam na paixão clubística. Foi então que o Flamengo começou a dar os seus primeiros passos no nobre esporte vindo da Inglaterra. Uma curiosidade é que o time de futebol não entrava em campo com o uniforme oficial do Flamengo. No primeiro jogo amistoso, vestiu camisas brancas e shorts pretos, porque o esporte era mal visto pelos amantes do Remo rubro-negro. Mas se na época da fundação do Flamengo o Remo reinava absoluto como esporte favorito dos cariocas, em pouco tempo a preferência do público já era o futebol. E o Flamengo estava predestinado a ter papel de protagonista na nova paixão nacional. Em 1911, depois de um desentendimento interno no Fluminense, alguns jogadores começaram a falar em trocar de clube, enquanto outros até mesmo pensavam em abandonar o futebol definitivamente. Foi quando Alberto Boagert, que na época ainda era jogador do Fluminense, fez a proposta de criar oficialmente uma seção de futebol no Flamengo, onde já era remador. A ideia então foi aprovada, e no dia 8 de novembro daquele ano, foi criado o Departamento de Esportes Terrestres Rubro-Negro. A nova equipe de futebol do Mengão chamava a atenção, e dava os primeiros passos para ganhar enorme popularidade, treinando na praia do Russell. Em 3 de maio de 1912 aconteceu a primeira partida do Flamengo, uma grande vitória de 15-2 sobre o Mangueira, no Campo da América. Não demorou muito para vir o primeiro título, e no mesmo ano de 1912 o Flamengo ganhou o Campeonato Carioca. A conquista veio com uma rodada de antecedência, após a vitória de 2-1 sobre o Fluminense. O gol do primeiro título rubro-negro foi de Rimé. A primeira camisa oficial do futebol foi a Papagaio de Vintém, quadriculada em vermelho e preto. Em 1914, a equipe passou a atuar com a camisa que ficou conhecida como Cobra Coral, que tinha listras horizontais rubro-negras convivendo com listras mais finas e brancas, e foi utilizada pela equipe no primeiro título estadual. Contudo, o Mengão também ganhou o campeonato de 1915, tornando-se bicampeão logo no começo da sua história no futebol. Depois o manto sagrado passou a ter apenas listras horizontais vermelhas e pretas a partir de 1916, quando o novo uniforme estreou em uma vitória de 3-1 sobre o São Bento, de São Paulo. Em 1921 o Flamengo conquistou o seu segundo bicampeonato carioca, e em 1925 conquistou 6 títulos no futebol profissional: Campeonato Carioca de segundo quadro, Troféu Torre Esporte Clube PE, Troféu Agência Hudson PE, Troféu Jornal do Comércio de Pernambuco e Troféu Sérgio de Loreto PE, um recorde até então. Já em 1927, foi eleito o clube mais querido do Brasil, levando a Taça Salutares, vencendo o Vasco da Gama em um concurso do Jornal do Brasil. Em 1930, porém, o Flamengo teve seu pior aproveitamento em um ano no futebol. Em 1933 a equipe fez sua primeira excursão para fora do Brasil, e no dia 14 de maio do mesmo ano, fez seu último jogo como amador, vencendo o River por 16-2. E foi assim nação, que começou a história do clube de futebol mais vitorioso do Rio de Janeiro, e um dos mais vitoriosos do Brasil e do mundo, o nosso amado Flamengo. E esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado por ter assistido, e se você chegou até aqui e não deixou o seu like, deixa o like, ou o dislike, para que a gente possa saber se o conteúdo do vídeo está agradando ou não.
Se ainda não for inscrito, se inscreve no canal para ajudar a fortalecer, e comenta e compartilha esse vídeo, para que ele chegue a mais e mais rubro-negros pelo mundo. Obrigado a todos por assistirem e até o próximo vídeo.